Houve mais uma tentativa de assassinato contra o presidente Trump. Desta vez, não chegaram perto, mas houve uma troca de tiros nos arredores da Casa Branca. Também houve feridos. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. No dia 23, no horário local, houve uma troca de tiros entre um atirador e policiais na Casa Branca. Naquele momento, o presidente Trump estava na Casa Branca. Relatos dizem que o atirador se aproximou de um posto de controle próximo e atirou primeiro nos policiais. Naquele momento, repórteres estavam fazendo cobertura dentro da Casa Branca. Assim que os tiros foram disparados, eles se abrigaram às pressas dentro do prédio. Devido ao tiroteio repentino, o Serviço Secreto dos Estados Unidos fechou temporariamente a Casa Branca. Também foi dada a ordem de evacuação aos repórteres que estavam do lado de fora do prédio. Nesse momento, houve uma troca de tiros intensa. Um repórter da News Nation, mídia americana, relatou disparos entre 25 e 30 tiros consecutivos. Os detalhes do incidente ainda são investigados. Mas está claro que foi um ataque à Casa Branca, com 3 tiros de pistola disparados imediatamente em sua direção. Kash Patel, diretora do FBI, disse que o FBI foi ao local e que o FBI está apoiando o serviço secreto na resposta ao incidente. Ela afirmou que divulgará mais informações em breve. Houve vítimas também. Durante a troca de tiros, 2 pessoas ficaram feridas e o suspeito foi baleado e morreu enquanto era levado para o hospital. O presidente Trump estava na Casa Branca discutindo negociações nucleares com o Irã, mas sua segurança não foi comprometida, pois o atirador não entrou no local. Após isso, a Casa Branca ficou isolada por 45 minutos até o fim do bloqueio. O atirador, de 21 anos, foi identificado como Best. Ainda não se sabe o motivo do ataque à Casa Branca. Segundo fontes, Vest era uma pessoa com problemas mentais e acreditava ser Jesus. Talvez por isso ele já circulava repetidamente ao redor da entrada da Casa Branca há algum tempo. Dizem que já havia uma ordem de restrição para ele não se aproximar da Casa Branca, mas ele já havia violado essa ordem antes. Atualmente, há várias tentativas de assassinato contra o presidente Trump e sua família. Recentemente, houve até notícias de que sua filha mais velha, Ivanka Trump, também foi alvo de uma tentativa de assassinato. Foi confirmado que a milícia pró-Irã do Iraque, Kataib Hezbollah, tentou assassinar Ivanka Trump. Fontes disseram que o Kataib Hezbollah conseguiu mapas com a localização, estrutura e planta da casa de Ivanka Trump na Flórida. O Kataib Hezbollah divulgou nas redes uma imagem de um mapa próximo à casa de Ivanka Trump, dizendo: "Americanos, vejam esta foto. Nem mansões nem os serviços secretos protegerão. Estamos em monitoramento e análise. Nossa vingança é questão de tempo." Ainda não houve ação concreta, mas esses indícios estão sendo observados. A situação parece mais grave porque o incidente não foi isolado. Esta já é a 5ª tentativa de ataque direcionada ao presidente Donald Trump. Se olharmos a sequência dos acontecimentos em ordem cronológica, fica claro o quanto o clima interno nos Estados Unidos se tornou perigoso. O primeiro incidente ocorreu em 13 de julho de 2024, durante um comício na Pensilvânia. Naquele momento, o presidente Trump estava discursando diante de milhares de apoiadores, quando de repente, um atirador disparou munição real em direção ao presidente Trump a partir de um ponto elevado. A bala foi em direção à cabeça do presidente Trump, mas, no momento em que ele virou a cabeça durante o discurso, a bala passou de raspão. Um espectador morreu e vários ficaram feridos. Os Estados Unidos ficaram em choque, temendo que a violência política se tornasse realidade. O segundo incidente foi em setembro de 2024, no Trump International Golf Club, na Flórida, e é visto como muito mais premeditado. O suspeito ficou escondido em arbustos próximos ao local desde o amanhecer, aguardando por horas o horário de deslocamento do presidente Trump. Segundo as investigações, ele permaneceu na área por quase 12 horas. Ele estava preparado até mesmo com um rifle de assalto, mas não conseguiu executar o plano, porque o trajeto do presidente Trump mudou repentinamente. Após esse incidente, as autoridades de segurança começaram a investigar até mesmo a possibilidade de vazamento das rotas de deslocamento do presidente. O terceiro incidente ocorreu em fevereiro de 2026, na residência particular de Trump, na Flórida. Desta vez, um homem armado tentou invadir a propriedade privada. O suspeito estava armado com uma espingarda e foi morto no local após uma resposta imediata dos agentes do serviço secreto. A imprensa americana analisou que esse incidente mostra que o sistema de segurança de Trump continua sendo testado constantemente. O quarto incidente aconteceu durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Um homem armado tentou invadir a área de segurança com uma arma de fogo e uma faca, próximo ao local onde estavam reunidos jornalistas e figuras políticas. O local foi imediatamente isolado e o presidente Trump foi colocado sob proteção de emergência.
Locais como palanques de campanha e campos de golfe, depois da residência particular, até locais de eventos nacionais passaram a estar dentro do alcance das ameaças. E o quinto caso é justamente este recente tiroteio na Casa Branca. Dezenas de tiros foram disparados ao lado da Casa Branca, e os jornalistas tiveram que se deitar no chão e evacuar às pressas. O presidente Trump estava dentro da Casa Branca naquele momento. O que mais preocupa a sociedade americana agora é justamente isso: o fato de que as tentativas de ataque estão se repetindo. Além disso, os locais e os métodos continuam mudando. Isso significa que as ameaças contra o presidente dos Estados Unidos estão se tornando cada vez mais ousadas. Agora, até mesmo os familiares do presidente Trump estão sendo alvo dessas ameaças. Pelo que foi apurado, o presidente Trump sempre mantém uma carta de instruções para o vice-presidente J.D. Vance, caso algo aconteça com ele. Isso é para garantir que, em caso de assassinato ou se ele não puder exercer suas funções normalmente, haja orientações claras. Essa carta, que contém diretrizes de resposta caso algo aconteça ao presidente Trump, fica guardada permanentemente no escritório presidencial. O destinatário da carta é o vice-presidente Vance, porque ele é o primeiro na linha de sucessão em caso de emergência. A Constituição dos Estados Unidos determina que, se o presidente morrer, o vice-presidente assume o cargo. Então, por que continuam ocorrendo tentativas de assassinato contra o presidente Trump? Analisando as informações das investigações divulgadas até agora, é possível identificar alguns pontos em comum. A maioria dos suspeitos tinha instabilidade mental ou ressentimento social. Análises indicam que, somado à raiva política, isso levou a ações violentas. Na verdade, as autoridades de investigação dos Estados Unidos também estão prestando mais atenção à radicalização individual do que ao terrorismo internacional organizado em muitos dos incidentes recentes. Em especial, Donald Trump é uma figura que provoca reações muito fortes, tanto positivas quanto negativas, na história política dos Estados Unidos. Para seus apoiadores, ele é visto como um líder que torna a América forte novamente. Mas, para a oposição, ele é percebido como um político perigoso que ameaça a democracia. O estilo político do presidente Donald Trump é agressivo. Ele frequentemente critica grupos ou pessoas publicamente e se refere ao lado oposto de forma hostil. Sobre imigração ilegal, mídia, China e Oriente Médio, ele costuma usar expressões duras. Esse método foi muito eficaz para reunir sua base de apoio, mas também provocou forte raiva e ódio do outro lado. A sociedade americana atualmente está em um estado de polarização política muito grave. O conflito entre apoiadores dos partidos democrata e republicano aumentou muito. Online, discursos de ódio e ameaças a políticos viraram quase rotina. Nesse ambiente, pessoas instáveis ou com raiva da sociedade se envolvem demais com mensagens políticas, e alguns passam a achar que devem agir diretamente. As agências de inteligência dos Estados Unidos apontam recentemente o extremismo político e o terrorismo do tipo lobo solitário como um dos tipos mais perigosos. É claro que, sob nenhum motivo, sinais de violência e assassinato podem ser justificados. A oposição política deve ser tratada em eleições e debates. Porém, preocupa o clima atual dos Estados Unidos com emoções cada vez mais extremas. Donald Trump está no centro desse conflito. Por isso, as autoridades de segurança dos Estados Unidos estão levando muito a sério a possibilidade de ameaças adicionais no futuro. Donald Trump sempre utilizou situações de crise de forma ativa para fortalecer sua imagem política. Quando atacado, ele recorre a estratégias políticas que fortalecem sua imagem de líder forte. No atentado a tiros em um comício na Pensilvânia, em 2024, essa postura ficou clara. Mesmo ferido por um tiro de raspão, Donald Trump manteve a imagem. Donald Trump se levantou rapidamente e ergueu o punho. E ele enviou uma mensagem aos seus apoiadores, dizendo que continuaria lutando. Essa cena causou um enorme choque em todos os Estados Unidos, e ao mesmo tempo serviu para unir ainda mais a base de apoio de Donald Trump. Naquela época, entre os conservadores americanos, espalhou-se rapidamente a avaliação de que Donald Trump era uma pessoa que não se rendia, mesmo sendo atacado. É muito provável que o recente incidente de tiroteio na Casa Branca siga uma tendência semelhante. Após o incidente, a secretária de imprensa da Casa Branca afirmou que Donald Trump não iria parar, o que analistas consideram politicamente significativo. Isso mostra uma tentativa de enfatizar a imagem de que, mesmo sob constantes ameaças, ele não vai recuar. Na verdade, o presidente Donald Trump já vinha se retratando há tempos como um político que luta contra o establishment americano. Ele frequentemente chamava mídia, Partido Democrata, organizações internacionais, grupos ligados à imigração ilegal e manifestantes de oposição de forças hostis que o atacavam, o que uniu seus apoiadores. Especialmente em situações como agora, em que o risco de assassinato se repete, é possível que o sentimento de simpatia e a coesão entre os apoiadores do presidente Donald Trump se tornem ainda mais fortes. Isso ocorre porque pode parecer que ele luta mesmo sob risco de vida. De fato, nas comunidades conservadoras dos Estados Unidos, após este incidente, está se espalhando rapidamente a reação de que Donald Trump está sendo atacado porque tenta mudar o país. Entre os opositores de Donald Trump, há temor de que o incidente seja explorado politicamente.
Analisa-se que o próprio fato de haver uma situação extrema, como o risco de assassinato, está aumentando ainda mais a tensão na política dos Estados Unidos.